Hoje a gente vai entender como pegar uma imagem de referência. Nós vamos começar, é claro, com a imagem com um único lado. Vamos usar uma referência mais simples, tá? Mas na hora de criar um personagem, um objeto mais complexo, a gente precisa de mais referências. A gente vai começar com uma coisa mais simples, depois a gente passa para uma coisa mais complexa. Tá? Por exemplo, se eu quisesse modelar essa mão aqui, ó. Então eu tenho aqui algumas referências que me ajudam a modelar a mão. Primeiro, a mão aberta. Segundo, como que está a posição dos dedos, né? Para a gente entender como é que funciona o dedo. Né? As divisões, as suas curvaturas, né? Então, eu posso muito bem modelar a parte da base da mão, modelar o dedo e depois encaixar os dedos aqui para poder ter essa mão mais próxima dessa referência. Né? Agora, para eu pegar essa imagem e jogar ela no Max, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro criar o objeto onde eu vou jogar essa referência. Tá? Esse objeto tem que ter mais ou menos a mesma proporção da imagem. Tá? Então a gente pode olhar aqui, a imagem ela tem o tamanho dela. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo o Photoshop. A gente tem que pegar o tamanho real dela e colocar o plano mais ou menos com o meu tamanho, com o mesmo tamanho. Então aqui, ó, no Photoshop, Image Size, Image Size, eu vou ter aqui, ó, em centímetros, que é a escala que a gente está trabalhando no Max, 25.4 por 10.69. Então, se eu criar um plano com essas dimensões em centímetros, claro que eu posso aumentar a escala dele lá depois, para ele ficar um pouco maior, não ficar tão pequeno, vai ser a mesma proporção dessa imagem inteira, que eu vou usar como referência. Tá? Agora, eu tenho aqui uma referência que está em cima, que eu vou usar primeiro para fazer a mão, e tem essa referência aqui, ó, que ela teria que estar em pé. Então, eu vou ter que ter dois planos na realidade, mas eu preciso fazer só um primeiro. Depois eu duplico o outro. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu venho aqui, crio um plano, qualquer tamanho primeiro, e no Modify eu vou colocar lá as dimensões 25.4, 10.69. 10.69. Eu tenho o meu plano aqui. Tá certo? Bom, mas ficou muito pequeno, eu quero ele maior. Então, para a gente não ter que mexer nas medidas, a gente sabe que a escala, na realidade, o que ela faz? Ela aumenta a proporção. Né? Ela não aumenta as medidas, ela aumenta a proporção. Então, eu posso pegar aqui a ferramenta de escala, clicar com o botão direito, e aqui, ó, em vez de 100, ou também posso vir aqui, ó, embaixo, em vez de 100 eu coloco, por exemplo, 1000, eu vou aumentar um zero na escala, as medidas continuam sendo 25.4, 10.69, que eu aumentei foi a proporção. Então está 1, né? Está 10 vezes maior. 1000. Medida é 25.4, 10.69. Então o que acontece? Esse plano agora já está com a proporção. Então aqui, ó, no segmento você coloca 1 e 1. Se por acaso, quando você colocar a imagem, ela ficar invertida, você vem aqui e troca as medidas. A de cima vai para baixo, de baixo vai para cima, e ele vai voltar para a posição original. Bom, vamos trazer a imagem para dentro do Max, então. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o editor de materiais do Max para criar a imagem. Para trazer a imagem e aplicar essa imagem no objeto. Tá? Beleza? O que eu vou fazer? Só uma pequena... Bom, então para trazer a imagem agora de referência aqui para esse plano, a gente vai abrir o editor de materiais. A gente vai criar um material específico, onde eu vou colocar nesse material essa imagem e vou aplicar ele nesse objeto. Material é exatamente como o próprio nome fala, material. É o material que você vai colocar no seu objeto. A princípio, todos os objetos têm um material inerte. É um material que não tem nenhuma característica visual específica do mundo real. Se eu quisesse fazer um metal, por exemplo, eu teria que colocar características de metal nesse objeto. Reflexo, brilho, né?
como que a luz se comporta em cima do objeto. Se eu quisesse fazer um plástico, a mesma coisa. Né? Se eu quisesse fazer um tecido, ele vai absorver tanto de luz e refletir tanto de luz. Então, todas essas características físicas do objeto a gente faz no editor de materiais. Tá? Então, como eu quero colocar uma imagem, né, seria como se eu estivesse aplicando um adesivo no objeto, né, eu vou ter que criar um material com essas características da imagem aplicada nele. Para abrir o editor de materiais, a gente tecla M de material. Tecla M de material. Tá? Ou M de Maria, tanto faz. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou abrir esse Slate Material Editor, que é o editor de materiais baseado em nós que o Max cria. E o que ele faz? Desse lado esquerdo aqui, ó, a gente tem um browser de materiais que já existem pré-definidos no Max. Os materiais básicos, onde eu posso mudar algumas características, criar materiais personalizados. Então, ele vai ter os materiais do tipo Standard, no caso, como a gente configurou o Mental Ray, vai ter aí Mental Ray, MetaSL, que são materiais mais configuráveis ainda, Maps, blá, 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 várias opções. A gente tem que se concentrar primeiro aqui em Standard e Mental Ray. Você vai notar que, nessa guia aqui, por exemplo, Mental Ray, ó, só para a gente dar um exemplo, eu tenho vários materiais com especificações. Então, eu tenho aqui ó, Autodesk Ceramic, Autodesk Concrete, Autodesk Metal, Autodesk Plástico e Vinil. Ou seja, se eu quiser fazer um plástico e um vinil, eu não vou clicar em metal. Né? Não. Então, intuitivamente, se eu quero fazer um material X específico, eu vou procurar se ele tem uma categoria específica. Né? Por exemplo, pintura de parede. Tem aqui, ó, Wall Paint. Se eu quero fazer tinta de parede com características de tinta, então vou em Wall Paint. Se eu quero fazer uma pintura metálica, olha aqui, Autodesk Metallic Paint. Se eu quero fazer pintura de carro, Car Paint. Então não preciso ficar procurando. Né? Agora, é claro, às vezes você quer fazer uma coisa personalizada que não tem nada a ver com esses materiais e você pode criar do zero. Né? Antigamente era assim. A gente tinha que fazer um material específico na unha. Cada parte do material a gente construía em um material específico, depois misturava tudo e criava um material X. Né? Hoje a gente já tem essas facilidades de pegar o material e aplicar. Né? Como a gente não vai fazer nada muito, que material brilhante, a gente vai criar um material básico, só precisa de uma textura nele, então a gente vai pegar um material chamado Standard. Que está aqui, ó, essa bolinha escrita Standard, e vou arrastar ele para cá. Né? Clico e arrasto ele para cá. Essa aqui é a minha área onde eu vou trabalhar o material, onde eu vou criar os nós que darão essas características específicas ao material que eu estou produzindo. Tá? Então, eu vou clicar nele. Se eu clicar 2 vezes na bolinha aqui, ele vai dar um preview da imagem. Ele vai mostrar como é que esse material será renderizado depois quando eu colocar luz, etc. Né? E, se eu quiser mexer nas características desse material, eu tenho 2 opções. Ou eu crio mapas de controle e ligo nos canais específicos que estão aqui. Né? Então, por exemplo, eu posso criar os materiais pelos parâmetros ou criar mapas. O que são mapas? São imagens. Essas imagens podem ser imagens procedurais criadas pelo próprio Max. Imagens procedurais usam cálculos matemáticos, né? Através de cálculo de fractal, fórmulas matemáticas de geometria, para criar a imagem. E também bitmaps, que são imagens baixadas da internet, que você tira com a sua câmera digital, que você desenha dentro do Photoshop e salva como arquivo. Todo tipo de formato de imagem, JPEG, PNG, TIFF, PSD, etc., é um bitmap, ou imagem gerada, né, um mapa gerado através de bits. Então, você pode usar uma imagem e ligar essa imagem para controlar um dos canais, ou eu posso dar 2 cliques aqui, ó, no meu material, e mexer nos seus parâmetros. Tá? Mexer nos parâmetros. Dou 2 cliques no material aqui, e ele abre aqui os parâmetros do material. Um desses parâmetros aí, por exemplo, que a gente já vai notar uma diferença, é o Specular Level e o Glossiness. O que são esses 2 parâmetros? Esses 2 parâmetros, eu estou falando deles porque quase todos os materiais que você criar
que têm características de brilho terão esses dois parâmetros, tanto o specular level quanto o glossiness. Então, para explicar esses dois rapidinho, specular level, nível de especularidade. Ah, ele vai virar um espelho? Não. Espelho reflete. Então, você quer transformar o objeto num espelho, você vai aumentar o nível de reflective, se tiver esse parâmetro. Tá? Especularidade é o tanto de brilho que ele tem. Então, quando a luz bate nele, como é que a luz ilumina e reflete nesse material? A luz. Então, se eu aumento aqui o specular level, você vai notar que o ponto de luz lá, ó, no meu material aumenta. Estou aumentando o brilho do material. E o glossiness é a concentração desse brilho. Garotas que estão na sala aí, vocês quando estão assim, na rua e não estão com batom, tem uma outra coisa que vocês passam no lábio para ficar bonito, brilhante, como é que chama? Hein? As meninas. Gloss. Após teve meninos que já beijaram garotos que estavam com gloss na boca, com gosto de morango, etc. O que é que o gloss faz? Deixa a boca o quê? Hein? Sem as piadinhas, gente. O que é que o gloss faz com a boca da menina? Deixa ela brilhante. Então, ó, glossiness é como esse brilho se concentra. Tá? Olha lá, ó. Se você vai espalhar esse brilho sobre a superfície, ou se ele vai ser mais brilhante e se concentrar em um ponto. No nosso caso, a gente não vai precisar disso, né? Agora, por exemplo, se eu quisesse mudar a cor desse material, então eu já tenho aqui, ó, eu posso notar que a cor dele é cinza, e o único parâmetro que eu estou vendo que tem cor, a mesma cor do material, é o diffuse, cor difusa. Como é que a cor se espalha em cima do objeto? Então aqui, ó, se eu clicar e mudar a cor, olha lá, ó, automaticamente eu mudo a cor do objeto. Então eu já sei onde eu vou colocar a minha imagem. Se eu quero mudar a cor, eu posso mudar a cor colocando uma imagem em vez de cor. Posso usar a cor para colorir o objeto, certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma imagem, trazê-la aqui para dentro do Max e ligar ela aonde? No Diffuse. Se eu já sei que o Diffuse muda a cor, então vou usar essa imagem no Diffuse para poder trocar a cor do meu objeto. Tá? Bom, mas eu tenho que aplicar ali no cara. Como é que eu faço? Por isso que eu deixo sempre a janela aqui do lado e a minha cena do outro. Por quê? Eu posso aplicar arrastando o material para o objeto ou selecionando o objeto, eu quero aplicar o material, clicando com o botão direito em cima do meu material e escolhendo a opção Assign Material to Selection. Assign Material to Selection. A outra opção é pegar aqui, ó, esse ponto do material, ó, e arrastar ele para o objeto. Também funciona. Tá certo? Aí você aplica o material direto no objeto que você quer. Ele ficou azul, que é a cor que eu coloquei. Se eu trocar a cor aqui, ó, meu objeto também vai trocar de cor lá. Ó. Então a cor que eu colocar no meu material, automaticamente vai atualizar lá no objeto. Isso aqui, gente, já é uma cor que vai ser renderizada e que vai servir mesmo para dar acabamento ao seu objeto. Não aquela cor que a gente põe no polígono, no Modify. Isso aqui já começa a ser características visuais. A dar as características visuais do objeto. Beleza? Bom, mas eu preciso colocar a imagem. Né? Eu preciso trazer, na realidade, a imagem para colocar aqui. Eu já coloquei cor, mas eu quero colocar a imagem da mão lá que eu salvei, né? Que eu coloquei na minha máquina. Então, para colocar a imagem, a gente vai ter que criar a imagem aqui. Ó. Vamos importar ela para essa área e depois ligar ela no canal Diffuse. Então, como é que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui na minha View, nessa parte quadriculada aqui onde eu trabalho os materiais. E aí eu posso ou criar um material, ou criar controles, várias coisas. Mas a mais específica é o mapa. Quando eu falo Maps dentro do Max, eu estou falando de imagens. Tá? Displacement Map é uma imagem que vai controlar o deslocamento. Bump Map é uma imagem que vai controlar o relevo. Specular Map é uma imagem que vai controlar o especular. Opacity Map é uma imagem que vai controlar a opacidade do objeto, se ele vai ficar transparente ou não. Reflective Map é um mapa que vai controlar a reflexão do objeto, se áreas vão refletir ou não. Então, eu posso controlar as características
do meu material através de imagens. Eu posso dizer onde vai ter e onde não vai ter aquela característica através de uma imagem. Tá certo? Então, nesse caso, mapas são imagens que eu importo para o editor de materiais para controlar uma característica específica dele. Nesse caso aqui, ó, mapas, e eu vou ter 3 tipos. Como a gente está trabalhando com material standard, eu também vou usar mapas standard. E vai aparecer uma porrada de mapas. Vários. Vários desses mapas a gente já conhece de alguns outros programas, como, por exemplo, Gradiente. Gradiente Ramp. Né? Noise. Botão direito, Maps Standard. E eu tenho um aí que é bem familiar a vocês. Podem até não ser familiar pelo nome, mas vocês mexem com ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando vocês baixam a imagem da internet, quando vocês tiram fotos com suas câmeras digitais, seus celulares, o tempo inteiro vocês estão criando esse tipo de mapa e talvez ainda não se dessem conta. Que é o bitmap. Bitmap é a imagem que a gente coloca dentro do computador. Tá? Através de todos esses canais que eu já falei para vocês. Ou através de imagens que você baixou, ou através de câmera digital, tá? Através de celular, tá certo? Ou da própria webcam. Tudo que gerar uma imagem que vai ter um formato de bitmap, JPEG, TIFF, PNG, etc., eu posso importar aqui. No caso, a nossa imagem que a gente baixou agora da mão é um bitmap. Então, o que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui, essa janela, vocês já conhecem muito bem, a janela do Windows mesmo, de selecionar arquivo. Eu vou escolher lá o arquivo onde ele está, vou clicar e vou dar Open. E o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai abrir a minha imagem aqui para eu poder trabalhar com ela. Tá certo? Já importei a imagem aqui para dentro do Max. O que eu tenho que fazer agora é, se eu quiser configurar alguma coisa da imagem, do mesmo jeito que eu fiz com o meu material, eu tenho que dar 2 cliques aqui no nome, ó, 2 cliques na imagem, gente. Ele aumenta e diminui a imagem de visualização. 2 cliques aqui, eu abro os parâmetros. Vocês têm que distinguir isso, tá? Se eu dou 2 cliques na imagem, ele diminui e aumenta a imagem. Os parâmetros, olha lá, ó, não mudou, tá vendo? Só muda quando eu clico aonde? No nome. Aí ele muda. Você vai ver que também, vocês vão notar o seguinte. Quando eu dou 2 cliques na imagem, ele não fica destacado. Olha o destaque aqui, ó, tá vendo? Fica pontilhado em volta do objeto. Então, o nó, isso aqui a gente chama de nó, tá, gente? Cada quadradinho desse a gente chama de um nó. O nó que está destacado, com o quadriculado em volta, com o pontilhado em volta, os parâmetros estarão sendo mostrados desse lado aqui. O que não tem, não vai mostrar. Então, se eu der 2 cliques aqui agora, quem está destacado? Esse, e os parâmetros que estão aqui são dele. Se eu dou 2 cliques nesse, ele fica destacado, e os parâmetros que aparecem aqui são desse. Tá? Então, como é que eu sei quais são os parâmetros que estão aqui? Só olhar qual nó que está com destaque em volta. Para dar o destaque, dá 2 cliques aqui nessa barra. Ó. Aí aqui eu vou ter os parâmetros da imagem. Quais são esses parâmetros de imagem que a gente tem que são importantes? Por exemplo, eu tenho um aqui que é ângulo. Então, eu posso rotacionar a imagem se eu quiser. Ó. Tá? Posso virar ela, por exemplo, tanto na horizontal, quanto na vertical. Tá? Eu tenho aqui também um parâmetro que eu posso fazer a imagem repetir. Olha lá. Ó. É o tiling. No caso, a gente vai deixar 1 e 1. E tem um parâmetro que, dependendo do modo que você estiver modelando, ele tem que estar desmarcado. Que é o nosso caso. A gente não está usando referência do mundo real. Então, esse parâmetro ele não pode estar marcado, que é esse aqui, ó. Use Real World Scale. Esse parâmetro aqui, ó, você tem que deixar ele desmarcado. Então, se ele estiver marcado, desmarca, tá? Porque se você marcar, ó, ele vai usar as imagens, essa imagem com imagem de tamanho real. Quando você aplicar lá, se essa imagem tem 1 pixel por 2 pixels, ele vai colocar esse tamanho em centímetro. Então, ele vai fazer um cálculo da sua imagem em pixel para centímetro, ou para milímetro, ou para metro, e você não vai conseguir enxergar ela no tamanho certo ali. Beleza? É um cálculo maluco aí. É mais utilizado para a parte de arquitetura, quando você quer construir um ambiente com as medidas reais. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso dessa imagem ligada no canal de cor. Qual que é o canal de cor? Diffuse Color.
Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar a bolinha da minha imagem e ligar no Diffuse Color. Ah, professor, mas olha só, você já aplicou ali e a imagem não está aparecendo. Não, ela não vai aparecer de cara. Tá? Ela não aparece de cara. Por quê? No Max, para aparecer de primeira, a gente tem que habilitar um botão. Então, ó, já apliquei a imagem, já liguei no Diffuse, já está aparecendo aqui no material, mas não aparece na Viewport. Tem alguma coisa errada? Não é que está errado, é que você tem que habilitar. Né? Então, como é que eu faço isso? Ó, se você apareceu no material, a ligação está correta. Mas não está aparecendo ali no objeto. Então, eu tenho que habilitar a visualização de material na Viewport. Então, o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui no meu material. E vou clicar nesse botão aqui, ó, Show Shaded Material in Viewport. Ou seja, mostrar o material sombreado na Viewport. Do jeito que ele está aqui. Que é o único botão que tem uma lâmpada e um tabuleiro de xadrez. É possível que vocês vão confundir. Tem uma lâmpada e um tabuleiro de xadrez. Então, ó, selecionou o material, já está aplicado no objeto, né? Clica aqui. O que vai acontecer? A imagem vai aparecer na Viewport. Ou pode ficar tudo borrado. Mas se mudou a cor, é um sinal de que o material foi aplicado. Agora a gente tem que mapear. Tá? Então, ó. Vamos lá? Então, ó, se não aparecer a imagem, pode ser por medida de escala. Depende do tipo de Max que você está utilizando. 3D Studio Max Design é diferente do 3D Studio Max normal nesse sentido. Todas as texturas e mapeamentos dos objetos eles vão estar no Real World Scale. Então, para ficar bonitinho, para ficar certinho, e até no 3D Studio Max normal mesmo, o ideal é que você mapeie essa imagem. E aprendendo a mapear é bom que você aprende a ajustar a imagem na superfície. Tá? Então, para fazer isso, o que a gente vai aplicar agora? A textura já está aí. Se você está com o 3D Studio Max Design e ficou tudo cinza, se você aproximar bem da imagem, você vai ver que tem 1 milhão de mãozinhas aí aplicadas no objeto. Como é que eu resolvo esse problema? Vamos selecionar o objeto. Vou maximizar aqui para ficar melhor. Vou selecionar meu objeto. Notem que o meu também ia ter que fazer o quê? Inverter as dimensões. Mas para não fazer isso, eu vou inverter na realidade, é o mapeamento. Tá? Mapeamento é o quê, gente? Mapeamento é quando você pega uma imagem e aplica ela da maneira mais correta em cima da superfície. Se eu tenho uma superfície circular, como um cilindro, por exemplo, é a mesma coisa eu pegar um adesivo e cobrir essa superfície cilíndrica com a imagem. Então, quando você aplica algum adesivo numa superfície que não é plana, na realidade você está mapeando a superfície. E é isso que a gente vai fazer. Ah, mas professor, mas é um plano. Beleza, mas a distribuição dessa imagem no plano está errada. Então, a gente tem que mapear da maneira correta. Tem que falar, ó, você vai mapear só aqui. O mapeamento é você converter a sua imagem, na verdade, o seu objeto 3D, para um objeto bidimensional, para que você aplique uma imagem bidimensional. Então, é a mesma coisa que você pegar uma caixa de leite, desembrulhar ela, abrir ela para poder pintar alguma coisa e depois montar de novo. Pegar uma caixa de sabão em pó, ou uma caixa de cereal, você precisa fazer uma embalagem. Você vai pegar essa embalagem, vai desembalar ela para saber como é que ela é planificada, fazer a imagem e depois montar de novo. Então, o mapeamento é o quê? Pego o objeto 3D, transformo ele em 2D, aplico a imagem 2D e depois transformo ele em 3D de novo. Ah, então eu vou ter que fazer esse processo todo? Não. Quem vai fazer esse processo é o Max. Você só vai falar, ó, você vai pegar esse tipo de mapeamento aqui e aplicar no objeto. Acabou. Esse objeto é um plano, então eu vou usar mapeamento planar. Tá certo? Se fosse um cilindro, eu ia usar um mapeamento cilíndrico. Se fosse uma esfera, mapeamento esférico. Se fosse um box, mapeamento box. Ou seja, para cada tipo de forma de geometria, eu posso usar um tipo de mapeamento específico. Ah, mas o meu mapeamento é um personagem. Ele não é cilindro, ele não é esfera, ele não é plano. Então, aí sim, a gente vai usar um outro tipo de mapeamento que a gente vai ver mais na frente, que é chamado Unwrap, que a gente vai desembrulhar o personagem. A gente vai desmontar ele todo em partes, e cada parte a gente vai aplicar um mapeamento específico, para que a textura que eu pintar ou que eu aplicar nele fique da maneira correta. Nesse caso aqui, como é um plano, eu vou fazer o quê? Eu vou vir em Modifier, List, e vou procurar um
modificador chamado UVWMap. Aqui, ó, UVWMap. Olha aqui, ó, UVWMap. E vou aplicar ele no meu objeto. A princípio, não vai alterar nada, tá? Por quê? Você vai notar que aqui, ó, tá planar. Mas se eu quisesse colocar no cilindro, eu ia colocar quem? Cilíndrico. Se fosse no esférico, aquilo que eu falei para vocês. Mas, no caso de vocês, uma alteração que a gente vai ter que fazer é o quê? Isso aqui, ó. Desmarcar essa opção. Real World Map Scale. Se ficar marcado, o que ele vai fazer lá? Se você desmarca, ele aplica o mapeamento do objeto todo. Tá certo? Ok, gente? E a gente tem várias opções aqui, tá? De imagem, que a gente pode mexer, tá certo? Ó, posso alinhar X, Y, Z, tá? Posso rotacionar a imagem, quer dizer, fazer a imagem repetir aqui, tá? Com tile. Mas nesse caso a gente vai deixar sempre 1 e 1. Posso inverter aqui, ó, horizontal, vertical. Tá? Vou ter algumas outras opções aqui de manipulação também. E eu tenho outra opção aqui também, se eu quiser mexer no próprio mapeamento. O que é um mapeamento? Tá vendo essa linhazinha laranja aí, em volta dele também ficou laranja? É que eu posso pegar o mapeamento do objeto e posso mover ele em cima da superfície. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, no VWMap, no modificador, abro o sinal de mais aí, e eu vou pegar aqui, ó, Gizmo. Quando eu pego o Gizmo e marco ele, eu posso mover, ó, a minha textura. Eu estou movendo ela. Eu posso também, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vi que essa textura está na posição errada. Eu posso girar a textura se eu quiser. No caso, eu vou precisar girar quanto aqui? Para ela ficar na posição correta. Hein, gente? 90 graus. Então, eu girei 90 graus aqui usando o angle para poder precisar isso. Mas aí cortou. Né? Bom, aí o que você faz? Você clica aqui em Fit. O que é Fit? Ajustar. E ele coloca do tamanho que tem que ficar. Repetindo o processo. Ó. Vou lá em Gizmo, abro aqui o sinal de mais do VWMap, clico em Gizmo, aperto E para rotacionar. E vou rotacionar, no caso, em Z, né, que é o eixo que está apontando para ele, 90 graus. Para rotacionar precisamente, eu marco esse botão aqui, ó, Angle Snap. Angle Snap. Esse aqui, ó. Angle Snap. Que aí ele vai rodar sempre de 5 em 5 graus, que é o padrão dele. Aí você vai vir aqui agora no Z e vai rodar, ó, até ele escrever 90 graus lá embaixo. Ele vai escrever 90 graus aqui, ó, no Z. Fez isso, você volta aqui no VWMap, ó, e clica no botão em alinhamento, um botão escrito Fit. Fit. Que ele vai ajustar a imagem. Eu poderia ter feito o que também? Ter já colocado o meu plano nessa dimensão. E depois ter dado o fit do mapeamento que ia dar certo. Sem precisar rodar o Gizmo. Tá? Tanto faz. O ideal mesmo, falando a verdade para vocês, é não trabalhar com imagem que não seja square. O que é isso? Imagens que não sejam quadradas. Tá? Na computação gráfica a gente sempre usa a regra dos dois. O power of two. É uma regra que depois eu vou explicar para vocês. Sempre a gente vai fazer tudo em square. Tá? E imagem, por exemplo, power of two vai ser sempre exponencialmente por 4. Então, tem um mapa que é 128, o próximo mapa vai ser 256, o próximo 512 por 512, e assim por diante. Tá? Então, essas regras depois a gente vai aprender a olhar elas. Então, no caso, dá para você usar uma imagem assim, mas o ideal é que você trabalhe com imagens quadradas. Certo? É mais
confortável de se trabalhar. Ajusta melhor as ferramentas. Tá? Eu falei que eu ia precisar dele assim e também vou precisar dele em pé. Correto? Como é que eu faço para duplicar um objeto? Seguro o Shift, não é? Hein, gente? E movo o objeto, correto? Dupliquei. Eu quero cópia mesmo, não quero instância. OK. Só que esse aqui, ó, eu vou ter que fazer 2 rotações nele. Primeiro, eu vou rodar ele assim, 90 graus, e depois assim, 90 graus também. Shift e arrasta. Vocês podem prestar atenção aqui rapidinho, que não vai dar tempo da gente fazer. Esperando para ver como é que funciona. Então, uma vez, salva isso aí e manda para o e-mail de vocês para a gente reutilizar na próxima aula, porque vocês vão mudar de lugar mesmo, não adianta salvar na máquina. Né? Some tudo, porque é temporário. Vocês ainda estão sem RA, vocês não têm pasta ainda na rede. Quando tiver pasta na rede, vocês vão poder salvar lá. Mesmo assim, eu prefiro que vocês mandem, tá? Ou vocês guardem no pendrive, qualquer coisa do tipo. De qualquer forma, como a gente ainda não fez nada, isso aqui também eu posso mandar para vocês na próxima aula. Como é que eu vou começar isso aqui agora? Bom, eu já tenho minhas referências na posição que eu quero. Se eu olhar aqui na vista topo, vou apertar aqui, ó, F3, F3. Tanto na vista topo quanto na vista front, eu já tenho as referências. Aqui, ela de cima e aqui, ela de frente. Aqui eu vou modelar a palma da mão, aqui eu vou modelar o dedo e depois encaixar aqui para fazer a outra proporção do dedo. Tá? Eu posso fazer dessa forma para poder aproveitar a referência que eu já tenho. O ideal é que esteja tudo com shaded aqui. Bom, agora, tem um detalhe. Está no plano, mas quando eu mexo, se eu mexer, né, aqui eu posso tirar do lugar. Ó. Sem querer, eu posso pegar isso aqui e arrastar e ele sair do lugar. Né? Então, eu vou ter que travar esses 2 objetos, vou ter que frisar eles. Para fazer isso, eu vou selecioná-los, clicar com o botão direito, e aí eu posso de cara fazer aqui Freeze Selection, só que vai ter um problema, ele vai ficar cinza. Aí eu vou ter um problema, por quê? Eu não vou enxergar, eu não posso frisar um negócio e não enxergar o que eu frisei. Eu vou dar aqui um Unfreeze All, vou selecionar de novo, botão direito, e em vez de frisar, eu tenho que falar para ele assim, ó, quando fizer o freeze, não pode ficar cinza. Tem que ficar na cor que está. Então, vou vir aqui em Object Properties, e tem aqui no mesmo menu, botão direito, Object Properties. E aí, ó, vai ter uma opção que chama Show Frozen in Gray. Você vai desmarcar. Por quê? O que está escrito aí? Show Frozen in Gray. Mostrar congelado em cinza. Calma, gente. Mostrar congelado em cinza. Se você estiver trabalhando com 3D Studio Max Design, isso aqui vai estar assim, ó. Está escrito aqui o quê? By Layer. Correto? Vocês vão simplesmente clicar aqui em By Object e vai habilitar todas as opções. Aí, você pode ir lá e desmarcar Show Frozen in Gray. O de vocês, que é o 3D Studio Max Design, ele está assim, ó, não é? Beleza. O que está escrito? By Layer. Para funcionar tem que estar By Object. Então é só clicar em cima. Aí o Show Frozen Gray vai ficar habilitado para você desabilitar. Então você desabilita ele. O que vai acontecer? Agora, quando você congelar o objeto, ele vai congelar, mas vai continuar com a mesma cor. Tá?
No Max normal, sem ser o design, que provavelmente é que vocês vão estar trabalhando em casa, não vai precisar fazer essa nhaca aqui. Tá? Você vai abrir o Object Properties, já vai ter a opção Show Frozen Gray, você vai desmarcar. Tá certo? Então aqui, ó, Show Frozen Gray, desmarquei, ok. Quando eu agora vier no meu objeto, clicar com o botão direito e marcar aqui, ó, Freeze Selection, ele vai congelar, ou seja, eu não vou conseguir selecionar mais o objeto, mas ele também não vai ficar cinza. Tá? Não vai ter como mexer lá.